Olá, meus amados irmãos, é um grande prazer estar falando com você. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma pequena palavra da Palavra de Deus, que eu chamo assim de os 3 níveis de colheita. Esse é um texto muito interessante, mas antes de falarmos do texto, eu queria fazer um comentário sobre a situação financeira do mundo, em particular da Europa. Nós estamos ouvindo notícias pela internet, pela televisão, pelos meios de comunicação, da situação de países como a Grécia, de países como a Espanha, como Portugal e até mesmo a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos da América, hoje sofrendo uma grave e grande e profunda recessão. Pessoas estão desempregadas, pessoas não sabem o que fazer, governantes não sabem o que fazer. Nesses países tem homens muito inteligentes, tem economistas, tem cientistas, tem pessoas com muita capacidade, entretanto eles não têm uma resposta para resolver a questão financeira deles. Então nós estamos ouvindo de países que daqui a 2, 3 meses não terão mais recursos para pagar a sua folha de pessoal. Então é uma situação que muitas vezes nos preocupa. Então eu queria fazer uma pergunta para você. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Palavra de Deus nos orienta? O que é que esse livro sagrado nos fala? Então nós estávamos lendo lá no livro de 2 Coríntios capítulo 9 e versículo 6, especificamente, diz assim: isto eu vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, em abundância colherá, ou ceifará. Então, amados irmãos, aqui é muito claro, se nós semeamos no campo de Deus, se nós investimos nas coisas de Deus, pouco, a gente vai colher pouco. Se a gente semeia com fartura, a gente vai colher com fartura. Mas preste atenção, se nós não semearmos nada, se nós não depositarmos nada, se nós não dermos nada para Deus, então o que é que nós vamos colher? Nós vamos colher nada. Isso é uma matemática simples. 0 vezes 0 é igual a 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então é uma coisa interessante. Eu queria dizer para você, esses países ao longo dos anos, esses homens, eles entendem de economia, eles entendem do que estão fazendo. Entretanto, existe uma outra matemática, a matemática de Deus. E na matemática de Deus nós encontramos 3 níveis, claramente, 3 níveis bem claros de colheita, que se encontra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 10. Quando você lê a sua Bíblia, você vai encontrar aí 3 palavras, que eu posso chamar de 3 níveis diferentes de colheita. A primeira palavra que diz aí, ele diz que aquele que é poderoso, que tem dado pão, que tem dado alimento na nossa mesa, aí ele fala a primeira palavra, ele suprirá. Né? Então o primeiro nível de colheita que eu posso chamar, que nós podemos dizer, é o nível do suprimento. Então o que é a palavra suprimento? Suprir significa repor, suprir significa que você recebeu aquilo que você plantou. Se você plantou 10 sementes, você colhe 10 sementes. Se você plantou 20, você colhe 20 sementes. Então veio o suprimento para você. Vamos colocar numa linguagem mais simples. Você precisava de R$1.000 para sobreviver e Deus mandou para você os R$1.000. Então você está salvo, você foi livre. Naquele mês você tem os recursos para pagar todas as suas contas. Então Deus mandou para você o suprimento. E isso é maravilhoso. A maioria de nós, a maioria dos crentes, eles funcionam nesse nível. Deus manda naquele mês, nós temos o suprimento, pagamos as nossas contas, compramos nosso alimento, fechamos aquele mês e aquele mês, quando já está perto de terminar, também já está chegando no final do suprimento, Deus precisa no outro mês mandar o outro suprimento e assim nós vamos vivendo. Mas existe um segundo nível. O segundo nível é que ele falou lá, que ele não só supre, mas ele também pode aumentar. Então essa palavra aumentar significa que você plantou 10 sementes e no final você colheu 10 mais 5. Ou você plantou 100 sementes, você no final foi e viu que houve um acréscimo, houve uma majoração, houve um aumento daquilo que você plantou. Então é muito interessante isso. Quando chega no final, você pode observar e dizer assim, houve um acréscimo aqui. Então a alegria quando isso acontece, quando Deus não manda só o suprimento, mas Ele também manda
algo mais, Ele manda um aumento. Que maravilhoso é você poder chegar no seu trabalho e lá o seu patrão ou o seu gerente diz, olha, nós resolvemos, nós sentamos e resolvemos te dar um aumento pelo seu trabalho. Então você fica jubilando por isso. Deus pode mandar aumento, Deus pode mandar algo mais para você. Não só o suprimento, não só o básico, não só aquilo que você precisa para viver, mas Ele pode mandar algo mais para você. Agora, meu amado irmão, nesse mesmo versículo 10, nós estamos lendo lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 10. Veja lá, existe uma outra palavra, que não é somente suprir, não é somente aumentar, mas é a palavra multiplicar. E essa palavra multiplicar, ela é um grande aumento, ela é não só o suprimento, mas é um acréscimo superabundante. Algo muito grande que Deus pode fazer e que Deus pode te dar. Eu fico admirado de ver, eu já vi crentes, já vi pessoas nessa minha viagem pelo mundo, que eu fico olhando, meu Deus, como é que tu podes dar isso para essa pessoa? É uma coisa imensa de grande e Deus pode dar para eles aquilo. Então, meu amado, Deus pode fazer com que você tenha a multiplicação. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 1000 vezes aquilo que você investiu no reino dele. E eu queria deixar essa meditação para você, mas antes eu queria fazer para você uma pequena pergunta. Qual é a pergunta que eu quero fazer para você? De que maneira você tem investido no reino de Deus? Meu amado, e por que a maioria das pessoas, elas somente trabalham no nível da colheita, no nível do suprimento? Por que a grande maioria das pessoas só trabalha no nível do suprimento? Essa é uma questão. Veja como é que você dá as coisas para Deus. Existem muitos tipos de pessoas dando alguma coisa para Deus. Muitas vezes nós damos forçado, outras vezes nós damos por obrigação, outras vezes quando nós damos sob pressão, outras vezes para aliviar da consciência. Muitas vezes damos o pior, damos atrasado, damos por último, fazemos todas as nossas coisas, depois vamos dar para Deus. Não faça isso com você. No tempo do profeta Malaquias, o Senhor reclamou das ofertas daquelas pessoas, que eles traziam o animal doente, eles traziam o animal cego, eles traziam o animal velho e colocavam no altar do Senhor. O que eles esperavam de Deus? Então, meus amados, por que a maioria das pessoas só colhem mesmo o suficiente para viver? Entendeu? Faça isso agora. Eu quero agora orientar você. Quando você for fazer para Deus, faça com alegria, faça com prazer, faça alguma coisa grande, procure melhorar. Diz a palavra de Deus, semeie com fartura, faça mais para o Senhor, porque você está fazendo para um Deus invisível que conhece o seu coração. Então procure fazer com toda a força da sua vida para Ele. E esse Deus vai mandar para você não só o suprimento, não somente o aumento, mas a grande multiplicação. E esse é o desejo do meu coração para você. Que o Senhor te abençoe profundamente. Que o Senhor faça de você não somente ter o suprimento, mas também ter o aumento e também chegar à grande multiplicação. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de paz.